Você já se perguntou por que tantos casais ainda dizem se amar profundamente, mas ao mesmo tempo percebem que o desejo entre eles simplesmente desapareceu? É quase um paradoxo. Duas pessoas compartilham carinho, cumplicidade, histórias, mas na intimidade algo mudou. E essa mudança muitas vezes não é falada, porque mexe em camadas muito delicadas da alma. É como se o amor estivesse lá, mas o fogo tivesse se apagado. Isso assusta porque traz à tona perguntas que muitos evitam fazer. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, acreditava que para entender esse fenômeno era preciso olhar para além do óbvio. Para ele, o desejo e o amor não caminham sempre lado a lado, porque representam forças diferentes dentro de nós. O amor, em muitos casos, se conecta ao vínculo, à segurança, à construção de uma base sólida com o outro. Já o desejo, por outro lado, nasce da distância, do mistério, daquilo que não está garantido. E quando os dois coexistem, o relacionamento parece vibrar. Mas quando um deles se perde, é como se faltasse metade da história. Pense em um casal que já passou anos juntos. Eles se conhecem em detalhes, sabem o que o outro gosta de comer, como reage quando está cansado, quais são seus medos. Essa intimidade é linda, mas também tem um efeito colateral. Reduz o espaço do mistério e, com isso, muitas vezes, o espaço do desejo. O que antes era novidade, agora é familiar. O que antes despertava curiosidade, agora se tornou previsível. É justamente aqui que nasce o conflito. E talvez você já tenha vivido algo parecido. Não é que você tenha deixado de amar a pessoa, pelo contrário, você sente que ela é essencial em sua vida. Mas quando olha para a dimensão do desejo, algo parece faltar. E o mais interessante é que isso não significa necessariamente que a relação acabou. Significa que ela entrou em um território psicológico diferente. E compreender isso pode ser a chave para transformar o que parece perdido. Jung explicava que dentro de cada ser humano existe uma polaridade. O desejo de se fundir ao outro e o desejo de manter a própria individualidade. O amor, muitas vezes, caminha no sentido da fusão. Queremos proximidade, queremos estar juntos, compartilhar. O desejo, no entanto, precisa de espaço, de diferença, de um certo afastamento que mantém viva a curiosidade. Quando tudo se mistura demais, o desejo enfraquece. E aqui surge uma questão delicada. Será que, sem perceber, confundimos amor com posse, com excesso de proximidade? Será que ao tentar garantir demais o vínculo, acabamos apagando o que mantinha vivo o desejo? Jung acreditava que esse é um dos dilemas centrais da vida afetiva, equilibrar a segurança do amor com a liberdade necessária ao desejo. Agora você pode estar pensando, mas isso é inevitável? Todo relacionamento mais cedo ou mais tarde vai perder o fogo? A resposta é mais complexa do que um simples sim ou não, porque na verdade a intensidade do desejo está profundamente ligada ao quanto conseguimos lidar com o mistério e com a alteridade do outro. Se vemos o parceiro ou parceira apenas como uma extensão de nós mesmos, o desejo se apaga. Mas se conseguimos enxergar essa pessoa como alguém em constante transformação, alguém que nunca será totalmente previsível, então algo novo pode renascer. Parece simples, mas não é, porque exige maturidade, exige coragem para aceitar que o outro nunca será completamente nosso. E isso para muitos gera insegurança. Afinal, gostamos de acreditar que o amor nos dá garantias. Só que o desejo não se alimenta de garantias. Ele se alimenta do risco, do não saber, da distância que gera curiosidade. E aqui está um ponto em que Jung era muito claro. Se queremos manter vivo o desejo em um relacionamento, precisamos aprender a sustentar a tensão entre proximidade e distância. Não se trata de jogar jogos emocionais ou criar artificialmente situações de afastamento, mas de reconhecer que o outro é, e sempre será, um universo à parte, impossível de ser controlado em sua totalidade. Essa aceitação, por incrível que pareça, é o que permite que o desejo continue respirando. E talvez você já tenha percebido isso na prática. Pense em momentos em que seu parceiro ou parceira surpreendeu você, mostrou um lado inesperado, fez algo fora da rotina. De repente, aquele desejo que parecia adormecido voltou a pulsar. Isso acontece porque, naquele instante, o outro deixou de ser totalmente previsível e recuperou seu mistério. Claro, aqui não estamos falando de fórmulas mágicas,
Cada relação é única, cada história tem sua própria complexidade. Mas a psicologia junguiana nos ajuda a entender que o desaparecimento do desejo não é necessariamente um sinal de que o amor acabou. Pelo contrário, pode ser um convite para olhar para a relação com mais profundidade e para reavaliar o espaço que damos à individualidade dentro dela. E se até aqui você se identificou, talvez esteja se perguntando, então como equilibrar isso? Como manter o amor vivo sem sufocar o desejo? Essa é uma questão que vamos explorar mais a fundo, porque ela revela uma das maiores lições que Jung deixou sobre os relacionamentos. Antes de seguir para essa reflexão, deixa eu te fazer um convite. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se já trouxe alguma clareza sobre a sua própria vida, considere se inscrever no canal. Aqui a gente mergulha fundo em temas que tocam a alma, que ajudam a entender não só o amor, mas também a si mesmo. E se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém que pode estar vivendo exatamente esse dilema. Agora, tendo entendido esse primeiro movimento, o paradoxo entre amor e desejo, vamos dar o próximo passo. Investigar o que acontece quando o amor insiste em permanecer, mas o desejo insiste em desaparecer. É justamente nesse ponto que surgem as tensões mais ocultas dos relacionamentos, aquelas que quase ninguém tem coragem de falar em voz alta. Se o amor e o desejo fossem irmãos, poderíamos dizer que eles nasceram juntos, mas cada um seguiu por caminhos bem diferentes. Enquanto o amor busca estabilidade, confiança e permanência, o desejo gosta de movimento, de novidade, de um certo frio na barriga. O curioso é que no começo de uma relação, eles parecem caminhar lado a lado. O amor nasce da descoberta e o desejo é alimentado pelo mistério. Mas, à medida que o tempo passa, é como se essas duas forças começassem a entrar em choque. Carl Jung dizia que o ser humano vive em tensão entre opostos, e essa tensão é inevitável. No campo dos relacionamentos, isso fica ainda mais evidente. Queremos estar perto, mas também queremos espaço. Queremos segurança, mas também queremos aventura. Queremos previsibilidade, mas ao mesmo tempo ansiamos pelo inesperado. O amor atende a uma parte dessas necessidades e o desejo atende a outra. Só que quando o amor cresce demais e ocupa todos os espaços, o desejo muitas vezes é sufocado. Talvez seja por isso que tantos casais relatam essa sensação paradoxal. Eu amo, mas não sinto mais atração. É um dilema doloroso porque, na nossa cultura, fomos ensinados a acreditar que amor e desejo deveriam caminhar juntos para sempre, como se fossem inseparáveis. Quando isso não acontece, a culpa, a frustração e até o medo de estar vivendo uma relação condenada surgem. Mas Jung nos convida a olhar por outra perspectiva. Talvez não seja o fim, mas um convite a amadurecer a forma como nos relacionamos. Pense por um instante em como você enxerga a pessoa que ama. Ela ainda te surpreende? Ainda desperta curiosidade? Ou se tornou tão previsível que, no fundo, parece que não há mais nada de novo a ser descoberto? Essa percepção é crucial. O desejo precisa de novidade, mas não necessariamente de novas pessoas. Precisa de novos olhares, de novas experiências, de resgatar a estranheza dentro do familiar. E aqui está um ponto essencial. O desejo não desaparece porque o amor está presente. Ele desaparece porque o mistério foi sufocado pela rotina, pela ilusão de que conhecemos o outro por completo. Só que, na verdade, ninguém conhece ninguém de forma absoluta. Sempre existe um lado oculto, um aspecto inexplorado, um território da alma que ainda não foi revelado. Quando escolhemos enxergar o outro assim, mesmo depois de anos juntos, o desejo tem espaço para renascer. Mas por que isso é tão difícil? Porque muitos confundem intimidade com fusão. Acreditam que amar significa conhecer o outro em cada detalhe, ter acesso a todos os pensamentos, dominar cada aspecto da vida a dois. Só que essa fusão total mata o desejo. Jung lembrava que, para existir atração, é preciso existir diferença. O desejo nasce do reconhecimento de que o outro é outro, alguém independente, misterioso, inalcançável em sua totalidade. Essa é uma das grandes armadilhas nos relacionamentos de longo prazo. A segurança do amor cria um vínculo forte, mas se não for equilibrada com a alteridade,
pode se transformar em monotonia. De repente, o casal percebe que se ama, mas não sente mais aquela chama. E isso gera um choque interno. Se eu amo, por que não desejo? Será que algo está errado comigo? Será que não é a pessoa certa? A verdade, segundo Jung, é que nada disso significa que o amor acabou. Significa apenas que o relacionamento chegou a um ponto onde precisa evoluir. O desejo não some à toa. Ele some quando paramos de enxergar o outro como um ser em constante transformação. E quando voltamos a ver essa transformação, o desejo pode ser reaceso, muitas vezes de forma ainda mais intensa do que no início. Talvez você já tenha experimentado algo assim. Depois de uma viagem, uma mudança de rotina ou até uma conversa inesperada, de repente, você olha para a pessoa ao seu lado e a vê com novos olhos. E esse simples movimento reacende algo que parecia perdido. Isso não acontece por acaso. A novidade, o estranhamento, o mistério, tudo isso devolve ao desejo o espaço que ele precisa para florescer. Mas aqui surge uma questão ainda mais profunda. Será que temos coragem de aceitar que o amor não é suficiente para manter um relacionamento plenamente vivo? Essa é uma pergunta difícil porque fomos criados com a ideia de que amor resolve tudo. Só que a vida real nos mostra que não é bem assim. Amor é base, é essencial, mas o desejo é o sopro que dá movimento, que mantém a chama acesa. Sem ele, a relação corre o risco de se transformar em amizade, em parceria, mas não necessariamente em paixão. É claro que algumas pessoas aceitam essa transformação. Há casais que vivem felizes em um amor sem desejo, em uma amizade profunda que dispensa a chama da paixão. E tá tudo bem. Mas para aqueles que sentem falta dessa energia vital, compreender a dinâmica entre amor e desejo é fundamental. Jung diria que esse é um processo de individuação dentro do relacionamento. Aprender a manter a própria individualidade e reconhecer a de outro, sem que isso se torne uma ameaça ao amor. Porque é justamente nesse espaço de diferença que o desejo encontra terreno fértil. E talvez você esteja se perguntando, mas como fazer isso na prática? Como equilibrar proximidade e mistério, amor e desejo? Essa é uma questão que vamos explorar juntos nas próximas partes, mas já adianto, não se trata de fórmulas, mas de uma mudança de olhar. E é nesse olhar que está a chave para resgatar o fogo mesmo quando tudo parece acomodado demais. Antes de avançarmos, deixa eu te convidar para uma pequena reflexão. Pense em algo que você não sabe sobre a pessoa que ama. Alguma faceta da vida dela, alguma curiosidade, algum sonho não realizado. O simples ato de buscar conhecer esse lado oculto pode ser o primeiro passo para reacender algo adormecido. O mistério não precisa estar fora da relação, ele já está ali. Basta escolher enxergá-lo. E já que estamos falando de redescobrir e se surpreender, aproveita para se surpreender também com o conteúdo que ainda vem pela frente. Porque acredite, Jung tinha percepções ainda mais profundas sobre esse tema, que vão fazer você enxergar o amor e o desejo sob uma luz completamente nova. Se existe um vilão silencioso nos relacionamentos, esse vilão se chama rotina. Ela chega devagar, quase sem ser notada. No começo é confortável saber que o outro vai estar ali, que os dias seguem um ritmo previsível, que os pequenos rituais de convivência dão segurança. Mas com o passar do tempo, essa mesma previsibilidade começa a corroer a vitalidade do desejo. Afinal, como sentir excitação diante daquilo que se tornou totalmente familiar? Jung entendia que a psique humana precisa de movimento e contraste. Não é possível viver plenamente apenas no conforto, assim como não é possível viver apenas no caos. O equilíbrio surge da dança entre os dois. E o desejo, diferentemente do amor, precisa dessa fagulha do imprevisível para existir. Ele se alimenta de novidades, de surpresas, de pequenas doses de incerteza. Quando a rotina se cristaliza e o relacionamento cai na repetição, o desejo se cala. É interessante notar que muitas pessoas confundem essa ausência de desejo com falta de amor, mas na verdade é apenas um reflexo da estagnação. O amor continua lá, firme, sustentando o vínculo, mas o desejo, sufocado pela monotonia, vai perdendo força até parecer ter desaparecido.
Isso não significa que está morto, significa apenas que precisa de espaço para respirar novamente. Pense em um casal que, depois de anos juntos, já conhece cada gesto, cada palavra e até cada silêncio um do outro. Essa familiaridade pode ser bonita, mas também traz um risco, o de acreditar que não há mais nada a descobrir. Quando isso acontece, o desejo, que depende do desconhecido, perde o seu lugar. Mas será que é realmente verdade que já conhecemos tudo sobre a pessoa amada? A resposta quase sempre é não. Jung defendia que a psique humana é um universo infinito, cheio de sombras, símbolos e camadas ocultas. E mesmo quem convive conosco por décadas nunca terá acesso total a esse universo. O problema é que muitas vezes paramos de buscar, aceitamos a ilusão da completude e, com isso, matamos a curiosidade. Essa falta de curiosidade é um dos maiores inimigos do desejo. Sem ela, não há novidade, não há mistério, não há estranhamento. E o desejo precisa justamente disso para sobreviver. Por isso, uma das formas mais poderosas de reacender a chama em uma relação é resgatar o olhar curioso sobre o outro. Não um olhar como quem já sabe tudo, mas como quem está disposto a descobrir o que ainda não foi revelado. E aqui está um ponto delicado. Muitas pessoas procuram fora da relação aquilo que perderam dentro dela. É o que leva, em alguns casos, a traições ou a busca incessante por novas experiências. Mas em vez de olhar para fora, Jung nos convida a olhar para dentro, dentro do relacionamento e dentro de nós mesmos. Porque a verdade é que o desconhecido não precisa estar em outra pessoa. Ele já está ali, na mesma pessoa que caminha ao nosso lado todos os dias. Basta termos coragem de enxergar. É claro que esse processo não é simples, requer disposição, paciência e, acima de tudo, uma mudança de mentalidade. Porque a rotina, embora confortável, cria um anestésico emocional. Vamos nos acostumando com a ausência de desejo até que ela parece natural. E quando alguém questiona, dizemos, é assim mesmo depois de tanto tempo. Mas será que precisa ser? Talvez o problema não esteja no tempo, mas no olhar. Quando paramos de olhar para o outro como alguém em constante transformação, passamos a vê-lo como algo fixo, estático, e isso mata a chama. Mas quando reconhecemos que o outro ainda guarda mistérios, sonhos e lados não revelados, o desejo ganha um novo fôlego. E aqui entra uma reflexão que Jung valorizava muito: a importância da sombra. Todos nós temos aspectos ocultos não reconhecidos que ficam fora da nossa consciência. Muitas vezes, esses aspectos aparecem de formas inesperadas, em sonhos, em reações emocionais, em desejos inexplicáveis. Quando aprendemos a enxergar essas sombras, nossas e do outro, o relacionamento deixa de ser tão previsível. Surge novamente o fascínio, o mistério, a surpresa. Essa é uma das chaves para compreender por que o desejo desaparece. Porque em algum momento paramos de enxergar as sombras do outro e de nós mesmos. Passamos a viver apenas na superfície, do que é conhecido e previsível. E o desejo, como uma energia vital, não se contenta com a superfície. Ele quer mergulhar fundo, explorar territórios novos, sentir o risco do desconhecido. Agora, pense em como isso se manifesta no seu dia a dia. Quantas vezes você se permite redescobrir a pessoa que ama? Quantas vezes procura conversar sobre sonhos, medos, desejos ocultos? Ou será que as conversas se resumem a sempre as mesmas rotinas, contas a pagar, compromissos de trabalho, problemas cotidianos? Se for assim, não é de se estranhar que o desejo se silencie. Mas aqui está a boa notícia. Isso pode mudar. O desejo pode ser resgatado quando escolhemos romper com a ilusão da rotina absoluta. Pequenos gestos já fazem diferença. Uma mudança de hábito, uma viagem inesperada, uma conversa fora do comum. Não é preciso transformar tudo de uma vez, basta abrir espaço para o novo. E talvez você esteja pensando, mas isso não seria artificial? Forçar situações para reacender o desejo? Na verdade, não. O desejo precisa de combustível, e criar situações diferentes não é forçar, é alimentar. É oferecer a ele o que ele precisa para existir. Assim como o amor se fortalece com a intimidade, o desejo se fortalece com a novidade. Essa é a dança do relacionamento.
saber equilibrar proximidade e distância, segurança e risco, amor e desejo. Não há fórmula pronta, porque cada casal precisa encontrar o seu ritmo. Mas uma coisa é certa: sem novidade, o desejo se cala. E sem desejo, mesmo o amor mais profundo corre o risco de perder parte de sua vitalidade. E aqui voltamos ao ponto inicial. A rotina não é em si o problema. Ela pode até ser necessária. O problema é quando a rotina ocupa todo o espaço e não deixa lugar para o inesperado. É neste momento que o desejo desaparece. Mas quando conseguimos abrir brechas para o mistério, mesmo dentro da rotina, o desejo encontra um caminho para voltar. Talvez você já tenha experimentado isso em pequenas situações. Um jantar improvisado, uma surpresa sem motivo, uma mudança de planos que trouxe leveza. Nessas horas, o desejo desperta como se sempre estivesse ali, esperando uma oportunidade. Ele não some de verdade, apenas se recolhe quando não tem espaço para existir. E agora que entendemos como a rotina pode silenciar o desejo, surge uma questão ainda mais profunda. Será que o desejo depende apenas de novidades externas ou existe também um fator interno, psicológico, que precisamos considerar? Esta é a reflexão que nos leva para o próximo ponto da nossa jornada. E como elas podem silenciar o desejo. Mas Jung nos lembra de algo ainda mais profundo. Não é só o mundo externo que interfere no desejo. É também o nosso mundo interno, a psique, com suas camadas conscientes e inconscientes. É dentro de nós que se decide se a chama continua acesa ou se apaga lentamente. Pense nisso. Duas pessoas podem viver a mesma rotina, seguir os mesmos hábitos e enfrentar os mesmos desafios. Mas para uma, o desejo ainda existe. Para outra, parece ter sumido completamente. Isso mostra que o desejo não depende apenas das circunstâncias externas, mas também de como nos relacionamos com nossos próprios conteúdos internos, nossos medos, nossas sombras, nossas expectativas inconscientes. Jung acreditava que grande parte das nossas escolhas amorosas é guiada por projeções. Projetamos no outro aquilo que falta em nós, aquilo que escondemos ou reprimimos. E no início de uma relação, essa projeção é extremamente poderosa. O desejo nasce dessa idealização, dessa sensação de que o outro carrega exatamente o que nos completa. É como se encontrássemos a nossa alma gêmea. Mas, com o passar do tempo, a projeção começa a se desfazer. Descobrimos que o outro não é exatamente como imaginávamos. Vemos suas falhas, suas vulnerabilidades, seus aspectos mais comuns e até incômodos. É nesse momento que muitos acreditam que o desejo se perdeu, quando, na verdade, o que se perdeu foi a ilusão inicial. Esse é um ponto crucial. O desejo no início está ligado à projeção. Depois precisa se reconstruir a partir da realidade. Só que essa reconstrução é difícil, porque exige maturidade. Exige aceitar que o outro não é um ideal, mas uma pessoa real, com qualidades e defeitos. E, paradoxalmente, é nessa aceitação que pode nascer um desejo mais autêntico, menos baseado na fantasia e mais enraizado na verdade do relacionamento. Muitos casais desistem nesse ponto. Confundem o fim da projeção com o fim do amor e do desejo. Mas Jung diria que é justamente aí que começa o verdadeiro encontro. O desejo que sobrevive a esse momento é mais sólido, porque não depende mais de ilusões. Ele nasce do reconhecimento da alteridade. O outro como ele realmente é, não como gostaríamos que fosse. E aqui surge uma reflexão importante. Será que estamos preparados para esse tipo de desejo mais maduro? Ou será que estamos tão apegados à excitação inicial, ao brilho da novidade, que rejeitamos qualquer coisa que pareça comum? Essa é uma armadilha da nossa cultura, que valoriza o novo acima de tudo. Mas o novo sozinho não sustenta. É preciso aprender a redescobrir o familiar. Imagine olhar para a pessoa ao seu lado não como alguém que você já conhece por inteiro, mas como alguém que carrega um universo interno tão vasto quanto o seu. Cada ser humano é um mistério em si, cheio de sonhos, medos, contradições
e desejos ocultos. Quando aceitamos essa ideia, mesmo em uma relação de anos, percebemos que ainda há muito a descobrir. O desejo pode se alimentar dessa descoberta constante. Mas para isso, é preciso também olhar para dentro de nós. Muitas vezes o desejo desaparece não porque o outro mudou, mas porque nós mudamos. Nossas próprias sombras, nossas próprias repressões e ansiedades podem bloquear o fluxo do desejo. Jung falava que o inconsciente tem uma força imensa e que, quando não é integrado, acaba dominando a vida de forma silenciosa. Quantas vezes o desejo se perde porque, sem perceber, passamos a reprimir partes de nós mesmos? Talvez seja a sensualidade, talvez seja a espontaneidade, talvez seja a coragem de se mostrar vulnerável. Quando escondemos esses aspectos, o relacionamento se torna mais previsível, mais racional, mas perde vitalidade. O desejo precisa de liberdade para existir, e a repressão o sufoca. Esse é um ponto delicado porque não se trata apenas de culpar o outro ou a relação pelo desaparecimento do desejo. É preciso se perguntar: será que eu ainda me permito desejar? Será que eu ainda me conecto com minhas próprias sombras, com os meus próprios impulsos, ou me tornei rígido demais? O desejo não desaparece do nada. Ele se recolhe quando deixamos de alimentá-lo. E aqui entra uma questão fascinante. O desejo não está só ligado ao outro, mas também a nós mesmos. O quanto nos desejamos? O quanto nos sentimos vivos, conectados à nossa própria energia vital? Uma pessoa que perde a conexão consigo mesma terá dificuldade em sentir desejo pelo parceiro, por mais amor que haja. O desejo é a energia que circula. Se ela não circula dentro de nós, não circula entre nós e o outro. Esse olhar psicológico muda completamente a forma de entender a perda do desejo. Não é apenas uma questão de tempo, de rotina ou de familiaridade. É também uma questão de autoconhecimento. Se não nos permitimos viver nossas próprias contradições, se não integramos nossas sombras, acabamos empobrecendo nossa vida emocional e o desejo é uma das primeiras coisas a sofrer com isso. Talvez você já tenha percebido isso em sua própria vida. Quando está mais conectado consigo mesmo, quando se sente vivo, criativo, espontâneo, o desejo surge naturalmente. Não precisa de esforço, não precisa de forçar situações. Mas quando desconectado, preso em repetições e rigidez, até mesmo o amor mais verdadeiro parece não ter força suficiente para manter a chama acesa. É por isso que Jung enfatizava tanto a importância da individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, de integrar todas as partes da nossa psique, inclusive aquelas que evitamos olhar. Esse processo não é só individual, ele também impacta profundamente os relacionamentos. Quanto mais inteiros somos, mais capazes nos tornamos de amar e desejar de forma autêntica. E aqui surge um convite. Em vez de culpar apenas o outro ou a relação pelo desaparecimento do desejo, que tal olhar também para dentro? Que partes suas você deixou de lado? Que desejos, sonhos ou impulsos você reprimiu? O resgate do desejo pode começar justamente aí, no reencontro consigo mesmo. Mas essa jornada não para aqui. Se o desejo depende tanto do nosso mundo interno quanto da relação em si, surge uma pergunta fundamental. Como equilibrar esses dois níveis? Como manter vivo o mistério do outro sem perder a conexão com a própria psique? É isso que vamos explorar no próximo passo dessa reflexão. Se na parte anterior falamos sobre como a psique individual influencia o desejo, agora precisamos olhar para algo ainda mais delicado: o equilíbrio entre o eu e o outro dentro da relação. Porque o desejo, no fundo, nasce exatamente dessa tensão entre proximidade e distância. Jung dizia que nenhum relacionamento saudável pode existir se uma das partes abrir mão completamente de si mesma. E, curiosamente, é justamente isso que muitas pessoas fazem em nome do amor. Abandonam seus hobbies, suas amizades, suas individualidades e acreditam que quanto mais se fundirem ao outro, mais forte será o vínculo. Mas a realidade mostra o contrário. Quanto mais duas pessoas se confundem em uma só,
mais o mistério desaparece. E sem mistério, o desejo enfraquece. O amor pode até continuar, firme, sólido, cheio de afeto. Mas a chama da atração perde sua força porque já não existe espaço para o encontro, e o desejo precisa desse espaço. É como se a relação fosse um campo magnético. Se os polos estão grudados demais, não há tensão. Mas se existe uma distância saudável, surge a energia que mantém os dois conectados. Esse é um dos maiores desafios dos relacionamentos longos: equilibrar intimidade e individualidade. E aqui vale a reflexão. Será que em algum momento você deixou de lado partes importantes de quem você é em nome da relação? Será que o outro também fez isso? Porque quando deixamos de cultivar o que nos torna únicos, a relação perde riqueza. O desejo não nasce apenas do amor, mas também da admiração. E só admiramos quem continua sendo um universo em movimento e não uma repetição previsível. Perceba que não se trata de criar distância proposital ou de viver como estranhos dentro da relação. A questão é mais sutil. É aprender a estar junto sem perder de vista si mesmo. É permitir que o outro também siga sendo ele mesmo, com seus sonhos, seus espaços e até seus silêncios. E essa talvez seja uma das maiores contradições do desejo. Queremos segurança, mas o desejo precisa de risco. Queremos previsibilidade, mas o desejo se alimenta do inesperado. Queremos que o outro esteja sempre ao nosso lado, mas é justamente o fato de ele ter um mundo próprio que mantém o interesse vivo. Quando um casal entende isso, percebe que o desejo não desaparece por completo. Ele se transforma. Ele deixa de ser aquela paixão arrebatadora do início que nasce da idealização e passa a ser um desejo mais maduro, que sabe conviver com a rotina, mas que também encontra formas de reinventar o mistério. E aqui entra a pergunta essencial: como manter esse equilíbrio entre o eu e o outro na prática? Como evitar que o amor caia apenas na amizade e, ao mesmo tempo, não se perder na ilusão da fusão completa? Talvez a resposta esteja em pequenos gestos. Cultivar momentos individuais, investir em descobertas pessoais, manter conversas que vão além da rotina, olhar para o parceiro com curiosidade de verdade, como se fosse alguém que você ainda está conhecendo. Porque, no fundo, essa é a realidade. Estamos sempre mudando. O problema é que, às vezes, paramos de enxergar isso no outro. Se conseguimos manter esse olhar, o desejo pode florescer mesmo em meio à estabilidade. Ele deixa de depender apenas da excitação da novidade e passa a se sustentar na admiração pela constante transformação que existe dentro de cada ser humano. No fim das contas, o desejo não desaparece porque o amor continua. Ele desaparece quando deixamos de alimentar a tensão vital entre eu e o outro. Quando esquecemos que o amor é encontro, mas que o encontro só existe porque ainda existem dois caminhos diferentes que se cruzam. E é nesse ponto que chegamos a uma síntese fundamental. O desejo vive na fronteira, nem na distância total, nem na fusão completa. Ele mora nesse espaço entre proximidade e mistério, entre segurança e risco, entre amor e liberdade. Agora, talvez reste a pergunta mais importante de todas. Se sabemos que o desejo é frágil e depende de tantos fatores internos e externos, será que é possível realmente mantê-lo vivo ao longo dos anos? Ou será que ele está destinado a desaparecer inevitavelmente? É essa questão que vamos explorar na próxima parte. Se até agora vimos que o desejo é feito de tensão, mistério e espaço entre dois mundos, surge a grande dúvida: será que ele pode ser cultivado ou está condenado a desaparecer inevitavelmente com o tempo? Essa é uma pergunta que inquieta quase todo casal em algum momento da relação. Jung dizia que os instintos não podem ser simplesmente controlados à força. Eles precisam ser compreendidos, trabalhados, respeitados. O desejo, por mais misterioso que seja, segue essa mesma lógica. Não adianta tentar aprisioná-lo com regras rígidas, nem esperar que ele simplesmente floresça sozinho, sem nenhum cuidado. Ele exige atenção. E talvez aqui esteja a grande armadilha. Muitos acreditam que o amor, por si só, já basta para manter o desejo vivo. Só que amor e desejo, embora caminhem juntos, não são a mesma coisa. O amor dá segurança, mas o desejo precisa de movimento. O amor cria raízes, o desejo pede asas. É como se estivéssemos sempre equilibrando a profundidade com a leveza.
Isso significa que o desejo pode ser cultivado, sim, mas não da maneira que muita gente imagina. Não se trata apenas de viagens românticas ou jantares à luz de velas, embora esses gestos também tenham seu valor. A questão é mais profunda. Cultivar desejo é cultivar novidade, é manter viva a curiosidade pelo outro, é se permitir olhar além da rotina. E aqui entra algo essencial. O desejo se renova quando existe admiração. Se deixamos de admirar o outro, de enxergar nele alguém em movimento que cresce, que se transforma, a chama vai naturalmente se apagando. E isso acontece em silêncio, quase sem percebermos. Mas há uma boa notícia. Sempre é possível reconstruir esse olhar. Às vezes, basta redescobrir o que fez você se encantar pela pessoa no início. Outras vezes, o segredo está em se permitir conhecer o que ela se tornou hoje, porque ninguém permanece igual ao longo dos anos. No entanto, precisamos reconhecer uma verdade incômoda. Mesmo com todo o esforço, o desejo não será o mesmo da fase inicial da paixão. E talvez esse seja o maior desafio: aceitar que ele muda de forma. Não desaparece, mas se transforma. Passa da intensidade quase descontrolada para algo mais sutil, mais maduro, menos previsível. Essa transformação, se bem compreendida, pode até fortalecer a relação. Porque em vez de buscar apenas a excitação da novidade, o casal aprende a encontrar beleza na constância, a redescobrir surpresas no cotidiano, a enxergar o extraordinário no simples fato de caminhar junto. É claro que nem todos estão preparados para essa mudança. Muitos acreditam que quando a chama inicial se apaga, significa que o amor acabou. Mas Jung nos convida a enxergar diferente. Talvez não seja o fim, mas sim uma transição necessária. Se conseguimos compreender essa transição, percebemos que o desejo não é um fogo que se extingue para sempre, mas sim uma energia que se reinventa. E quando o casal aceita essa reinvenção, abre-se espaço para uma forma de intimidade que vai além da paixão e do romantismo imediato. A pergunta, então, deixa de ser: o desejo vai desaparecer? E passa a ser: estamos dispostos a reinventar o desejo juntos? E aqui cabe um ponto importante. Reinventar não significa forçar. Não é sobre criar situações artificiais ou tentar repetir o que já passou. É sobre olhar para o presente, reconhecer o que mudou e descobrir o que ainda pode ser vivido. No fundo, o desejo é menos sobre fórmulas prontas e mais sobre presença. Estar verdadeiramente com o outro, ouvir com atenção, observar com curiosidade, se deixar surpreender. Porque, por incrível que pareça, às vezes a chama se reacende não em grandes gestos, mas em detalhes sutis. Assim, se o desejo pode ou não ser cultivado, depende menos de técnicas e mais da disposição de ambos em continuar caminhando juntos como exploradores, e não apenas como passageiros de uma rotina já traçada. E talvez a chave esteja justamente em não esquecer que o amor pode ser porto seguro, mas o desejo é viagem. E toda viagem pede movimento, abertura e coragem para se perder e se reencontrar. Agora, se conseguimos aceitar essa verdade, uma nova pergunta surge. O que acontece quando apenas um dos dois está disposto a reinventar o desejo, enquanto o outro já se acomodou na estabilidade? É sobre esse dilema que vamos conversar na próxima parte. Se até agora entendemos que o desejo pode ser reinventado, surge um dos maiores dilemas nos relacionamentos. O que acontece quando apenas uma das partes se esforça para manter essa chama acesa, enquanto a outra já se acomodou na rotina? Esse é um dos pontos mais dolorosos em qualquer relação, porque no início, ambos vibram na mesma frequência. Existe curiosidade, jogo, tensão. Mas com o tempo, é comum que um dos dois se deixe levar pelo conforto do amor seguro e esqueça que o desejo precisa ser nutrido. Para Jung, esse desequilíbrio gera uma dinâmica muito perigosa. Um começa a se sentir sobrecarregado, carregando o peso de manter a relação viva, enquanto o outro vai, pouco a pouco, se distanciando do esforço. O resultado é uma sensação de solidão dentro do próprio relacionamento. E o que é curioso aqui é que, muitas vezes, essa distância não acontece por falta de amor. O sentimento pode estar lá, forte e verdadeiro. O problema é que amor sem desejo pode se transformar em algo quase fraternal, em amizade profunda, mas sem o calor que sustenta a intimidade.
Quando isso acontece, surgem dois riscos principais. O que ainda sente desejo pode começar a buscar essa energia fora da relação, seja em fantasias, seja em outras pessoas. Quem deixou de alimentar o desejo pode entrar num estado de inércia, acreditando que está tudo bem, sem perceber que a relação está perdendo um pilar essencial. E aqui entra uma reflexão importante. O desejo, por ser instinto, não pode ser imposto. Você pode convidar o outro a redescobri-lo, mas não pode obrigá-lo. Essa é a grande frustração de quem tenta sozinho. Quanto mais se esforça, mais sente que a chama só se apaga. Então, o que fazer diante desse cenário? A resposta pode parecer simples, mas exige coragem. Diálogo honesto. Jung acreditava que a sombra, aquilo que evitamos olhar, só pode ser transformada quando trazida à consciência. No caso do desejo, isso significa falar sobre o incômodo, expor as vulnerabilidades, reconhecer a distância. O problema é que muitos casais evitam esse tipo de conversa. Têm medo de parecer carentes, de criar conflitos, ou simplesmente acreditam que é assim mesmo com o tempo. Só que esse silêncio alimenta ainda mais a desconexão. E talvez aqui esteja uma verdade difícil. Se apenas um dos dois está disposto a reinventar o desejo, a relação corre sérios riscos de se tornar unilateral, pesada e insustentável. Porque o desejo, para existir, precisa ser um encontro, e não uma busca solitária. Agora, isso não significa que tudo está perdido. Em alguns casos, basta que o outro perceba essa falta e desperte para a necessidade de cuidar também dessa parte da relação. Em outros, é preciso encarar o fato de que o amor pode continuar, mas o desejo já não encontra mais espaço para renascer. O ponto é, o amor pode sobreviver sozinho, mas um relacionamento pleno exige que amor e desejo caminhem juntos. E se um deles desaparece, cedo ou tarde, o peso dessa ausência será sentido. E isso nos leva a uma questão ainda mais delicada. Será que todo casal é capaz de sustentar essa dualidade entre amor e desejo? Ou será que, para alguns, a ausência do desejo é inevitável? É exatamente essa pergunta que vamos aprofundar na próxima parte. Depois de entendermos o papel da sombra e das projeções na diminuição do desejo, é hora de falar sobre como resgatá-lo. Jung nos lembra que o desejo não desaparece por acaso. Ele é uma energia vital que precisa de atenção, consciência e expressão. Quando negligenciamos nossos próprios impulsos, o relacionamento se estabiliza, mas a paixão se esvai. O primeiro passo é a comunicação aberta. Falar sobre desejos, fantasias, inseguranças e expectativas é essencial. Muitos casais acreditam que compartilhar essas questões torna o relacionamento desconfortável, mas na realidade a vulnerabilidade aproxima. O ato de se expor cria intimidade e, paradoxalmente, desperta o desejo que estava adormecido. Além disso, é necessário reconectar-se com o próprio corpo. Jung enfatizava que mente e corpo não podem ser separados na experiência do desejo. Movimentos simples, exercícios, meditação corporal e até pequenos rituais de cuidado consigo mesmo ajudam a restabelecer a energia sexual que muitas vezes se perde na rotina. Outro ponto fundamental é resgatar a novidade. O cérebro humano reage à novidade com excitação. Pequenas mudanças, surpresas, novos contextos de convivência ou momentos inesperados podem reacender o interesse e o desejo. Não se trata de grandes gestos, mas de atenção aos detalhes que provocam emoção. Também é vital compreender os ciclos do desejo. Eles não são lineares nem constantes. Jung acreditava que respeitar o ritmo natural de cada pessoa é crucial. A frustração ou a cobrança constante pelo desejo gera ansiedade e afastamento. Entender que períodos de baixa intensidade são normais ajuda a lidar com eles de forma mais leve. Além disso, é importante trabalhar a própria autoestima e independência emocional.
O desejo desaparece quando nos sentimos dependentes do outro para validação. Cultivar interesses pessoais, paixões individuais e autoconhecimento fortalece a energia interna e permite que a atração surja de maneira natural. E aqui entra uma reflexão crucial. O desejo não é apenas físico, é emocional e psicológico. Reconectar-se com emoções compartilhadas, memórias de momentos intensos e até desafios superados juntos ajuda a reacender a chama que parecia apagada. A memória afetiva é um motor poderoso do desejo humano. Ao integrar sombra, comunicação aberta, autoconhecimento e criatividade, o desejo não só retorna, mas se aprofunda. Ele deixa de ser apenas uma resposta automática e se transforma em expressão consciente do amor e da paixão. Jung nos lembra que esse processo exige paciência, atenção e coragem para explorar o próprio mundo interno e compartilhá-lo com o outro. E enquanto você pensa nisso, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e não perder nossas próximas reflexões sobre psicologia e relacionamentos. Comente também. Você já percebeu períodos de baixa no desejo, mesmo amando profundamente alguém? Compartilhar experiências ajuda a trazer consciência. Na próxima e última parte, vamos concluir o vídeo conectando todos os pontos: sombra, projeções, comunicação e estratégias práticas para revitalizar o desejo, mostrando como tudo isso nos permite viver relacionamentos mais saudáveis, intensos e conscientes. Chegamos à conclusão desta jornada sobre desejo, amor e o que Carl Jung nos ensina sobre os relacionamentos humanos. Ao longo do vídeo, exploramos como a sombra, as projeções, a comunicação e o autoconhecimento influenciam a intensidade do desejo, mesmo quando o amor permanece presente. Agora é o momento de integrar todos esses conceitos em práticas concretas para transformar a relação e a conexão com o outro. Primeiro, é importante internalizar que o desejo e o amor não são opostos, mas complementares. O amor estabelece segurança, confiança e vínculo emocional, enquanto o desejo mantém a vivacidade, a curiosidade e a atração. Jung dizia que a harmonia entre esses dois aspectos é possível quando cada indivíduo conhece suas próprias sombras, reconhece suas projeções e mantém um espaço de autenticidade. Essa integração começa com a autoobservação. Observar pensamentos, padrões emocionais e comportamentos repetitivos nos ajuda a identificar como nossas próprias inseguranças podem interferir no desejo. Reconhecer quando projetamos expectativas irreais no parceiro ou quando nos afastamos emocionalmente sem perceber é o primeiro passo para restabelecer a vitalidade da relação. Em seguida, a comunicação contínua se torna a ponte para revitalizar a intimidade. Não basta falar apenas sobre problemas, é necessário expressar desejos, sentimentos, medos e curiosidades. A vulnerabilidade compartilhada fortalece o vínculo e aumenta a confiança, criando espaço para que o desejo se manifeste naturalmente. Outro ponto essencial é cultivar a individualidade dentro da relação. Jung nos ensinou que o encontro de dois indivíduos completos gera uma dinâmica mais saudável e atraente. Investir em hobbies, interesses pessoais e no crescimento interior mantém a energia pessoal ativa, permitindo que o desejo seja uma consequência natural de duas pessoas que se complementam, em vez de depender de cobranças ou manipulações. Além disso, a criatividade deve ser incorporada ao dia a dia. Pequenos gestos de surpresa, mudanças de rotina, experiências novas e até desafios compartilhados estimulam a mente e o corpo, reacendendo o interesse e renovando a paixão. A novidade mantém a relação viva e ativa, reforçando que o desejo é uma energia que precisa ser cultivada, não apenas esperada. Jung também nos lembra que a consciência do ciclo natural do desejo ajuda a lidar com períodos de baixa intensidade. Aceitar que flutuações acontecem e não representam falha ou falta de amor é crucial. O desejo é cíclico e compreender isso evita frustrações e ansiedade, permitindo que o amor se mantenha estável e saudável mesmo nos momentos de menor intensidade. Outro aspecto vital é a conexão emocional profunda. Momentos de intimidade que transcendem o físico, conversas significativas, memórias compartilhadas, gestos de cuidado, fortalecem a base sobre a qual o desejo pode renascer novamente.
A união emocional é o combustível que mantém o desejo vivo ao longo do tempo, mesmo diante da rotina e dos desafios. Ao integrar todas essas práticas, autoobservação, comunicação, individualidade, criatividade e conexão emocional, o relacionamento se transforma. O desejo se torna uma expressão consciente do amor, não apenas uma resposta automática. Ele passa a ser uma energia viva, dinâmica e regenerativa que fortalece a ligação entre os parceiros. E agora, para concluir, quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho e não perder nossos próximos vídeos sobre psicologia, amor e relações humanas. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo e compartilhe sua experiência sobre desejo e amor. Sua participação ajuda a criar uma comunidade de aprendizado e reflexão. Por fim, lembre-se, o desejo pode oscilar, mas o amor consciente, aliado ao autoconhecimento e à presença, permite que ele renasça continuamente. Jung nos ensina que compreender a própria psique e a dinâmica das relações é o caminho para manter a paixão viva sem perder a profundidade do vínculo emocional. Com isso, encerramos este vídeo. Se você quiser continuar explorando esses temas, há outro vídeo no canal que você pode assistir agora, e ele está aparecendo na tela. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.